Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E um levantamento da Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse, apresentado em 2022, mostrou que o Brasil é o segundo país com mais casos de burnout. De acordo com a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, o burnout é ocasionado pelo estresse crônico advindo exclusivamente do trabalho. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nosso convidado de hoje no programa é Marcos Mendanha, médico, diretor e professor da Faculdade Sembrap. Bem-vindo, doutor Marcos. Obrigado pela oportunidade, Sérgio. Um prazer imenso falar com você e com a sua audiência. Doutor, para a gente começar então, como saber se uma pessoa está com burnout? Ótimo. Sendo bem didático para quem nos assiste e ouve, eu gosto de pensar numa linha de metrô. Imagine você, Sérgio, uma linha de metrô formada pelas seguintes estações: cansaço, fadiga e adoecimento. Sim, o estresse crônico, ele pode nos fazer passar por todas essas estações. Cansaço, quando nós não respeitamos, entramos no estado de fadiga, e quando nós não respeitamos, a gente pode chegar a, inclusive, a adoecer em virtude disso. O que seria o burnout? Em qual estação ele estaria? Ele estaria justamente nesse momento da fadiga. A OMS não reconhece como uma doença mental propriamente dita, ele não está no grupo das doenças, como estão, por exemplo, transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, entre outros, mas ele está sintomatologicamente colocado nessa última estação que antecede o adoecimento. Então, ele é uma fadiga, conceituado pelo que você bem disse, como exaustão, esgotamento, um distanciamento mental do trabalho, uma espécie de cinismo, tanto do trabalho como das pessoas do trabalho, e uma sensação de ineficácia profissional. Esse é o tripé da sintomatologia do que nós convencionamos chamar de burnout, ou seja, uma fadiga relacionada ao trabalho. E uma vez que alguém se sinta com essa fadiga em excesso, com esse burnout, como deve proceder para iniciar um tratamento, para procurar ajuda? Bom, importante a gente destacar, nos termos da própria OMS, o burnout ele advém do estresse crônico do trabalho. Então, a gente precisa lembrar aos gestores, aos organizadores das empresas, aos empregadores, que a promoção da saúde mental é um dever que lhes assiste. Agora, quando o próprio colaborador se vê nesse estado de fadiga, esse estado de esgotamento, esse estado onde você já começa a ter sintomas que são decorrentes desse estado de fadiga, mas que muitas vezes você não consegue achar uma causa específica para ele, mas ele é decorrente da fadiga. Por exemplo, aquela dor de cabeça que o trabalhador às vezes se enche de exames e não acha uma causa. Alterações gastrointestinais, alterações do sono. O sono passa a não ter aquela saúde que ele normalmente tinha antes na hora de dormir, aquele sono mais profundo, é um sono mais agitado. Então, todas essas alterações já podem estar chamando a atenção para o estado de fadiga. Nesse momento, existem dois pontos importantes a serem avaliados. Ora, se o burnout advém do trabalho, é importante a gente chamar a atenção para as questões organizacionais. A gente pode falar sobre elas já já. Agora, como ela impacta diretamente no trabalhador, é importante pisar no freio. É importante que o burnout, que esse estado de fadiga, acenda um farol amarelo de que a estação do cansaço já foi ultrapassada. Estamos na estação da fadiga e, se não respeitada, para os mais vulneráveis pode se tornar uma estação de adoecimento verdadeiro. Um transtorno depressivo, um transtorno de pânico, onde as consequências, o sofrimento e o prejuízo são muito maiores. Pelo que eu entendi do que a gente conversou até agora, o burnout estaria entre o adoecimento, entre a depressão, digamos assim, e essas fases de estresse mais comum, fadiga e cansaço mais comuns. E aí eu insisto na pergunta, como aquele trabalhador, já que é no ambiente de trabalho, como ele vai identificar que ele está nessa fase, nessa estação, como o doutor falou, do burnout e não simplesmente chegar em casa e falar: nossa, eu estou muito cansado do trabalho, ou eu estou muito estressado do trabalho. Então, como identificar que esse estresse já não é mais aquele da primeira estação nem da segunda?
Boa. Todos esses nomes, cansaço, fadiga e as próprias doenças, elas são definidas na Classificação Internacional de Doenças da OMS, né? Na CID, que a sua última versão é a CID-11. A CID define cansaço, Sérgio, como aquela sensação de onde o seu organismo parece um pouco mais pesado, e usa o termo, inclusive, tendência a adormecer. Sendo bem pragmático e didático para quem nos ouve, imagine você depois de um dia de trabalho, onde você naturalmente está cansado diante das tantas demandas que você teve naquele dia. Chega em casa, você fala, agora eu vou dormir, e repousa tranquilamente. O sono vem, toma conta de você, e no outro dia você está pronto para mais uma jornada. O que você sentiu ao final de uma jornada é o cansaço. Isso faz parte da nossa vida. Se estamos acordados 8 horas ininterruptamente, ou 16 horas, perdão, 8 horas normalmente é jornada de trabalho, mas se imaginarmos que dormimos 8 horas e ficamos as outras 16 horas trabalhando ou fazendo outras atividades, ao final dessas 16 horas estaremos cansados, estaremos com sono, tendência a adormecer, como diz a própria OMS. A fadiga é um estágio posterior ao cansaço. Na fadiga, muitas vezes você já quer dormir e não consegue. Tamanho é o cansaço. Para exemplificar bem para quem nos ouve, lembra daquele período escolar onde você tinha muitas provas e precisava estudar muito para aquelas provas, às vezes acumuladas ao longo de uma semana? Você pensava assim, quando chegar sexta-feira, a única coisa que eu quero é dormir. Mas quando chegava na sexta, você não conseguia dormir. Tamanha quantidade de cansaço acumulado. Esse já é um sinal de fadiga. O seu sono já começa a alterar, você já começa a ver repercussões no próprio organismo. Você já percebe que é algo além do cansaço. O seu rendimento começa a diminuir de uma forma muito importante. Ali você já está na fadiga. O adoecimento, então, esse sofrimento e esse prejuízo seriam muito maiores. Ao ponto de que um mero repouso, ainda que de forma um pouco mais longa, como as férias de 30 dias, não te retornam muitas vezes ao estado original. Então, a fadiga é esse intermediário, justamente essa estação intermediária que antecede ao adoecimento. Então, esse é o momento que a gente começa a perceber algo que não é apenas um cansaço, é mais do que isso. A gente, às vezes, tem a sensação de, no outro dia, apesar de ter dormido, acordar mais cansado do que quando foi dormir. Esse é o momento da fadiga, isso é o que caracteriza. E o burnout, ele pode ser considerado um motivo para afastamento do trabalho? Olha, uma fadiga não necessariamente é uma questão de incapacidade, né? Isso aí vai até um pouco em confronto àquilo que se fala sobre burnout, inclusive na grande mídia. O que é compreensível, porque esse entendimento do burnout que repasso para vocês é um entendimento da OMS que entrou em vigor em janeiro de 2022. Antes havia muita confusão entre o que era uma depressão e o que era burnout. Há inclusive estudos de mais longa data, onde colocam os dois como praticamente equivalentes. A OMS fez questão de colocar cada um no seu lugar. Não de desvalorizar o burnout, ao contrário. A OMS está dizendo, olha, o burnout, o trabalho é capaz de provocar fadiga em alguém, e mais do que isso. Não respeitada essa fase da fadiga, que é o que chamamos de burnout, o trabalho pode adoecer as pessoas. Ninguém está negando isso, mas essas doenças têm nome. É um transtorno depressivo, é um transtorno de pânico, enfim, tem várias doenças mentais que podem ser relacionadas ao trabalho. Então, o burnout ele encontra aí justamente nessa fase intermediária. E aí, me desculpa, a pergunta que você fez que eu ia responder agora e me falha a memória, qual que era mesmo? Se o burnout, e não a depressão, não o pânico, o burnout por si é motivo suficiente para afastamento do trabalho. Boa. Então, esse momento de fadiga não necessariamente é um momento de afastamento do trabalho, de incapacidade. O adoecimento, sim. Nesse momento, e é claro, tudo sendo avaliado caso a caso. Inclusive, por prudência, é importante que se avalie esse trabalhador que está no estado de fadiga relacionado ao trabalho e, a depender da sua função, a depender do seu exercício, é prudente que seja afastado também, conquanto isso não seja caracterizado como uma doença. Vou dar alguns exemplos. Trabalhadores na área de saúde, trabalhadores na área de segurança, como polícia militar, por exemplo. São trabalhos muito sensíveis, onde a pessoa precisa ter aquilo que a gente chama de sangue frio,
ela precisa ter a tranquilidade de tomar atitudes, muitas vezes em situações de urgência e emergência. E uma pessoa fatigada é uma pessoa que provavelmente não tomará as melhores decisões. Para algumas funções, isso sim pode ser indicado por uma questão de prudência. Não que a pessoa esteja completamente incapaz de exercer o seu trabalho. Diferente de um adoecimento, diferente de um transtorno depressivo, onde em muitos casos a pessoa de fato, ainda que queira, não consegue mais exercer o seu labor. Agora o doutor comentou um ponto interessante que eu queria abordar aqui no programa, que é a questão das profissões. O doutor comentou 2 profissões e eu te pergunto quais são as profissões que mais apresentam casos de burnout. Ok, sendo bem objetivo na sua resposta, Sérgio, as profissões mais estudadas em termos de incidência de burnout talvez sejam policiais, profissionais da saúde, professores e bancários e profissionais de telemarketing. Essas profissões são as mais estudadas, mas eu me arriscaria a dizer que não necessariamente são as que têm mais prevalência de burnout. Hoje em dia, fala-se muito na chamada sociedade do cansaço. Um filósofo importante coreano chamado Byung-Chul Han fez um livro com esse mesmo título. Nesse livro ele advoga que estamos, em virtude da alta demanda por desempenho, todos fadigados, passando por uma pandemia de fadiga. Então você, Sérgio, precisa ser um bom repórter, mas não só isso, precisa também ser um bom pai, um bom filho, estar com a saúde em dia, falar vários idiomas. Então essas exigências da chamada sociedade do cansaço, que invariavelmente nos atinge independente da profissão, é motivo de fadiga para todos nós. Então eu ouso dizer que algumas profissões são mais estudadas em termos de fadiga, mas que se estudarmos todas de maneira invariável e com a mesma sistematicidade e com o mesmo grau de pesquisa que se faz com essas profissões que mencionei há pouco, eu acho que nós teríamos grandes surpresas, em virtude de todas as demandas que fatalmente nos fadigam, independente da profissão. Doutor, falando aqui de profissões, de ambiente de trabalho, como que a cultura organizacional daquela companhia, daquela empresa pode influenciar nas causas de burnout? Essa pergunta é sensacional porque remonta ao conceito da própria OMS. O burnout ele precisa estar relacionado ao trabalho. A gente vê muito na mídia aí sobre burnout parental, burnout conjugal. Para a OMS, com todo respeito ao que a mídia coloca, isso não existe. Ou o burnout é ocupacional ou não existe burnout. E como é que as organizações estão ligadas a isso? Porque provavelmente a maioria dos empregadores e gestores de boa-fé não querem sacrificar os seus colaboradores a ponto de burnoutá-los ou adoecê-los. Por isso a gente recorre às pesquisas. E uma grande pesquisadora sobre o tema, chamada Cristina Maslach, estabeleceu que se a empresa tiver 5 pilares bem instituídos dentro da sua organização, provavelmente essa empresa não é promotora de burnout, mas ela é promotora de engajamento, de entusiasmo em relação ao trabalho. Falo rapidamente sobre esses 5 pilares. Primeiro, sobrecarga de trabalho. A sobrecarga de trabalho fatalmente é motivo de cansaço e fadiga, ou seja, de burnout. Então, há que se ter uma carga sustentável de trabalho. Tenho visto aí muitas coisas sendo noticiadas de que alguns países já estão diminuindo a jornada de trabalho para 4 dias na semana e não 5. É importante frisar que se diminuirmos para 4 dias de atividades, mas não diminuirmos a carga de trabalho desse trabalhador para o compatível a 4 dias, nós iremos sobrecarregar esses trabalhadores. O que eles faziam em 5 dias, agora terão que fazer em 4. E a sobrecarga é motivo de fadiga, é motivo de burnout. Autonomia. O trabalhador quer fazer o seu trabalho, após treinado, da maneira como melhor lhe convém e não ser tutelado a cada centímetro que anda dentro da sua instituição. Recompensa suficiente, não apenas salarial, mas também em termos de valores daquilo que desenvolve. Existem trabalhos voluntários, por exemplo, que a pessoa não recebe absolutamente nada, mas se sente completamente motivado pela recompensa que aquilo traz. Sentimento de comunidade. As comunicações dentro da empresa precisam ser fluidas, azeitadas. Um ambiente onde existe assédio é um ambiente que promove fadiga, que promove burnout. E, por último, sentimento de justiça.
O trabalhador quer ser tratado de forma equivalente. Não importa se ele é do grupo LGBTQIA+, do grupo dos PCDs ou de nenhum desses grupos, ele quer ser tratado de forma equivalente, de forma justa, de forma igual. Não apenas na promoção, mas na repreensão também. Esse sentimento de justiça promove engajamento no trabalho. A gente entendeu agora como uma empresa pode fazer para reduzir os seus casos de fadiga, de burnout. E eu te pergunto, doutor, como as pessoas, o colaborador, pode fazer para se prevenir do burnout, ainda que a cultura daquela empresa não seja muito favorável, digamos assim? Mais uma pergunta genial que você me faz, Sérgio. Alguns fatores individuais estão extremamente ligados ao burnout. Eu gostaria de citar 2. O primeiro é um fator individual que tem a ver com a nossa personalidade, o chamado neuroticismo. Você me pergunta, Marcos, o que é um neuroticismo? Para o nosso telespectador entender com mais facilidade, imagine um copo na metade. Uma pessoa com alto grau de neuroticismo, ela sempre vai ver esse copo meio vazio. Ela sempre olhará a vida por um pior ângulo. Ela sempre vai ter um olhar mais negativo a respeito das coisas. Isso é dela, é da própria personalidade. Essas pessoas com esse olhar, elas, de acordo com as pesquisas, são pessoas que se cansam, fadigam e adoecem mais facilmente. Então, o que se propõe aqui não é uma positividade tóxica, insensível das redes sociais, não. Talvez usar daquilo que Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições. Ninguém está dizendo que nós não teremos dias difíceis. Teremos sim, mas tenha de bom ânimo. A palavra ânimo vem de alma, vem de pensamento. Tenha bons pensamentos. E isso não é para ir para a rede social com uma positividade tóxica, nem para servir a Jesus. A ideia aqui é preservar a saúde mental. As pesquisas mostram que pessoas com esse grau de um olhar mais generoso em relação à vida são mais protegidas do ponto de vista mental. Outro fator que queria destacar é o que se chama de workaholic, ou workaholismo, tão romantizado na nossa sociedade, tão valorizado, as pessoas batem no peito para dizer que são workaholics, como se isso fosse motivo de orgulho. Cientificamente, no entanto, isso já vem sendo tratado como uma dependência. Assim como existe a dependência ao álcool e outras drogas, há uma dependência ao trabalho que normalmente está muito associada ao que se chama de workaholic. O que é o workaholic? É quando uma pessoa se entrega ao trabalho mais do que o próprio trabalho demanda, então voluntariamente ela se entrega mais, e com isso ela tem prejuízo nas outras relações da vida dela, relações familiares, relações com os amigos, etc. Tem comprometimento com a sua saúde, porque muitas vezes é uma pessoa que não se preocupa com atividades físicas, normalmente um grau de sedentarismo muito maior, um olhar sobre a vida também fica mais pessimista em virtude desse workaholismo. E o pior, quando essa pessoa não trabalha, ela sente culpa. Ela está no final de semana pensando, por que eu estou fazendo, divertindo aqui? Eu tinha que estar trabalhando. Lá eu seria muito melhor aproveitado. Então, esse workaholismo, essa entrega voluntária e assoberbada ao trabalho, obsessiva, que gera culpa, isso também está relacionado ao burnout, à fadiga relacionada ao trabalho. Isso não costuma se sustentar a longo prazo e costuma trazer muitos prejuízos, assim como qualquer outra dependência. Então, esses 2 fatores. Para o nosso telespectador, já te disseram que você é uma pessoa que tem um olhar muito negativo, que você é uma pessoa pessimista? Uma hora, pare para refletir sobre isso. Não que você tenha que passar a ser otimista, mas é que você pode olhar a coisa de uma forma mais generosa. Depois de uma tempestade, normalmente o sol abre. Depois de uma noite, normalmente o dia nasce. Então, há motivos estatísticos para acreditar que as estações passam, que as coisas melhoram. E outra coisa, você está se dedicando ao trabalho demais a ponto de sacrificar as relações pessoais que você tem, inclusive familiares? Faz essa pergunta para você mesmo. Faz essa pergunta se você se sente culpado quando não está trabalhando em pleno sábado. Olha, isso é um motivo para desconfiar que você possa ser um workaholic. E isso é motivo de sofrimento para você e pode te aproximar do burnout, algo que ninguém quer. E para esse tipo de pessoa, para esses 2 perfis, né, tanto a pessoa mais negativa quanto a workaholic, que trabalha demais, mais do que deveria, qual que é o papel das empresas
da área de medicina do trabalho nas empresas, ou aquela empresa menor que nem tenha, mas o papel dos líderes, né, e gestores com relação a esse tipo de pessoa, esse tipo de colaborador, em que a empresa pode trabalhar, atuar para essa questão, essa realidade mudar. Certo. Olha, eu toquei em 2 pontos aqui que estão muito ligados à própria personalidade, né? O neuroticismo, que é um traço de personalidade que nós temos, e o workaholismo, que também está ligado ao neuroticismo e a um outro traço de personalidade chamado conscienciosidade. Então, eu diria para você que o autoconhecimento, ele é muito importante. Você acredita que tem pessoas que, quando eu começo a falar e tenho a oportunidade de falar com colaboradores sobre o workaholismo, a pessoa para e fala, meu Deus, você está me descrevendo e ninguém nunca me disse que eu sou um workaholic, né? Nem eu mesmo sabia que eu era, mas eu estou me enxergando aí. Então, como diria o filósofo Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Eu acho que o autoconhecimento nessas horas nos previne de grandes desastres. Além disso, as próprias corporações, agora falando do ponto de vista organizacional, já perceberam que tanto a fadiga quanto o próprio adoecimento mental é motivo de improdutividade, é motivo de prejuízo, inclusive financeiro, para a própria organização. Então, muitas estão realmente investindo de forma mais pesada, especialmente após a pandemia, na promoção da saúde mental. Como nós estamos falando aqui de um traço de personalidade, isso não se muda normalmente com medicação, isso muda com autoconhecimento, muitas vezes tutelado por uma psicoterapia. Então, muitas empresas hoje têm colocado à disposição dos próprios trabalhadores psicoterapeutas, psicólogos, onde podem ser feitas consultas online para debater justamente sobre essas questões e fazer um diagnóstico certo do que é o motivo principal daquilo que está gerando a fadiga. É o trabalho? Porque se a empresa está apoiada naqueles pilares que eu falei há pouco, não deixa que haja sobrecarga, preserva a autonomia do trabalhador, faz uma recompensa suficiente, gera um sentimento de comunidade, trata todo mundo com equidade e justiça. Pelo que a ciência diz, esse trabalho é um lugar bom das pessoas estarem ali. Ninguém acha ruim estar num ambiente desse, ao contrário, são valorizadas, se sentem prestigiadas, elas querem crescer naquele lugar. Então, as pessoas estão ali engajadas. Então, podem haver outros motivos que estão por trás dessa fadiga e desse adoecimento. Algumas coisas ligadas à própria personalidade da pessoa, algumas coisas ligadas à vida extra-trabalho, né, Sérgio? A gente sabe que a pessoa às vezes sai do trabalho, o trabalho às vezes é um promotor de saúde. A gente muitas vezes encontra pessoas que dizem, o trabalho às vezes é a melhor parte da minha vida. A hora que eu volto para casa que a situação fica difícil. É o casamento que é complicado, é o cuidado dos filhos que às vezes sobrecarrega um dos pais. Enfim, motivos não faltam. Então, a psicoterapia ajuda a identificar. Quando a gente aprende a chamar as coisas pelo nome, normalmente a gente consegue dar uma vazão muito melhor para aquele problema. Gostaria de agradecer a participação do Dr. Marcos Mendanha aqui no Cidadania e o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então também pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá, ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado, um abraço e até o próximo.